A chuva que caiu na noite de sábado, dia 26, provocou alagamentos em diversos pontos da cidade, locais já conhecidos por problemas durante períodos chuvosos, como a rua Dom Pedro II com a esquina da 14 de março, em frente ao supermercado Líder e na esquina do colégio Raiomac e Maria Goretti, ficaram completamente alagados. A feira do centro da cidade também foi duramente atingida. Vários lojistas e comerciantes precisaram agir rapidamente para tentar salvar seus produtos e mercadorias da água. O transbordamento do rio Ouricuri agravou ainda mais a situação, tendo em vista que o sistema de drenagem urbana não conseguiu suportar o grande volume de água, causando transtornos e prejuízos para a população. Além do centro, outros bairros também foram afetados. Bom dia para todos vocês que acompanham Rede Notícias. Nós estamos aqui ao vivo para falar mais sobre a situação dos alagamentos que aconteceram em Capanema na noite desse último sábado, dia 26. Para falar mais sobre essa situação, nós estamos aqui com o novo coordenador da Defesa Civil de Capanema e também secretário do Meio Ambiente, Alex Alan. Alex, primeiramente, bom dia. A nossa equipe de televisão esteve durante todo o sábado acompanhando os diversos pontos de alagamento que assolaram a nossa cidade, né? O senhor assumiu recentemente, né, a coordenação da Defesa Civil aqui em Capanema. Então, diante dessa situação emergencial de sábado, quais foram as primeiras ações que a sua equipe tomou como medida? Bom dia a todos, né? Nós estamos aqui prestando contas com a sociedade de Capanema, no seguinte sentido de que a prefeitura deixa disponível para todos os moradores de Capanema, os que estão passando por essa situação de alagamento, toda uma equipe, né, para retirada de móveis, para acompanhamento, para qualquer situação que ocorra nas residências, de infraestrutura das residências. Nós temos feito levantamentos de residências, né, de quantidade de moradores, de áreas afetadas, para que nós possamos agir junto à Defesa Civil Nacional, tentando captar recursos para que nós possamos, da melhor forma possível, dar um retorno o mais rápido possível para a sociedade de Capanema. Coordenador, alguns pontos são recorrentes aqui em Capanema. A população já conhece, a gestão que entra, a gestão que sai também tem conhecimento do assunto, né? Que são 3 pontos. Ali em frente o Líder, a situação de alagamento também ali na rua Dom Pedro II com a esquina da 14 de março e aquele canto ali do colégio Maria Goretti com o Raiomac. São situações que acontecem praticamente durante os invernos capanemenses. A Defensoria, a Defesa Civil, tem alguma solução para esse problema? Maraísa, nós temos feito todo o levantamento hoje da drenagem da nossa cidade. Esses casos, sim, eles são identificados por nós. Com certeza nós já sabemos desses locais que acontecem esses alagamentos. E a gente pede, né? A gente entende que isso advém de períodos anteriores, de gestões anteriores, que infelizmente deixaram com que as pessoas construíssem muito próximos do rio, né? O nosso Código Florestal, ele determina, a partir do tamanho do leito do rio, qual a distância que as propriedades podem começar a ser construídas. Então a gente alerta a população para que tenham cuidado quando for fazer qualquer tipo de obra, qualquer tipo de infraestrutura próximo a esses leitos. Comuniquem a gente, chamem a gente, que nós iremos até o local ver qual é a melhor solução. Ou deferir essa intervenção pela população, ou indeferir. Dizer que a melhor forma é não fazer nada naquele local. Nós nos deixamos à disposição. Hoje, a coordenadoria ela funciona dentro da Secretaria de Meio Ambiente. A Secretaria de Meio Ambiente está de portas abertas a toda a população de Capanema que tenha qualquer dúvida em relação à construção, à situação da Defesa Civil hoje vigente no nosso município. E nós pedimos, não construam próximo aos nossos rios. Infelizmente, muita gente sofreu com isso. Nós estivemos na rua sábado e domingo,
com toda a população, Salinha Budi, Campinho. Infelizmente a gente vê algumas situações muito tristes, mas que nós estamos tomando providência, tá? Queria agradecer aqui de antemão a nossa secretária de Assistência Social, junto à dona Jacineia, que não tem medido esforços para estar comigo na rua, acompanhando, conversando com os moradores. Então é isso, a gente deixa a nossa secretaria, a defensoria, a defesa civil do município está de portas abertas e prontas para o município. Coordenador, o que causou o transbordamento do rio Oricuri? Foi apenas o volume da chuva ou foi porque o sistema de drenagem não conseguiu suportar o volume de água? Existe esse estrangulamento das construções, né? E existe um crescimento invisível do rio, né? Porque a gente, em alguns casos, chove dentro da cidade, mas a gente não vê chover em cima do rio, do modo mais popular de falar. Então lá está chovendo, enquanto aqui não chove, mas o rio começa a subir. Quando uma chuva dessa cai dentro da cidade, ela só faz complementar aquilo que já vem acontecendo aonde a gente não está vendo. E então é basicamente isso que acontece. E o que é que a gente fortalece? Construções. Não estrangulemos o nosso rio, porque é o local por onde toda essa água vai passar. Capanema está dentro de uma bacia, né? Então a gente precisa que a população tenha essa consciência e não construa próximos aos nossos leitos de rio, para que a gente possa ter uma melhor vazão dessa água. As imagens mostram claramente, né, a situação que ficou Capanema depois dessa chuva, que não foi tão forte, mas foi uma chuva extensa, né? A população ela está muito apreensiva. Então, eu te pergunto, quais são as medidas que a Defesa Civil está tomando para reduzir esses impactos, né, e proteger a situação, a população? Certo. Nós temos diversos processos encaminhados para a Defesa Civil, né? Solicitando recurso, tanto para infraestrutura como para manutenção dos canais. Nós fazemos o levantamento, fazemos os relatórios, verificamos a quantidade de famílias, verificamos a quantidade de área afetada e nós direcionamos para a Defesa Civil Nacional. A Defesa Civil Nacional, ela avalia todo o processo, o valor do orçamento que foi encaminhado e nos retorna com o valor adequado, com o valor que eles têm disponível para a prefeitura, para a Defesa Civil do município. Então, eu queria te dar um dado, Maraísa, que a nossa chuva do dia 5 de março do Carnaval, os 2 dias, eles juntos somaram, deram quase 300 milímetros de água. Então, e sábado para domingo nós tivemos uma chuva de 127 milímetros. Então são dias atípicos dentro do nosso município. As chuvas do Carnaval, pelo levantamento básico que nós fizemos, elas não ocorriam em Capanema há mais de 20 anos. Então esse volume de água é novo para o nosso sistema de escoamento. Então, a prefeitura, o prefeito Claudio Honor tem tomado todas as providências necessárias. Hoje de manhã nós estávamos já lá na Salinha Budi, né, fazendo levantamento, tentando da melhor forma possível tentar resolver essa situação que é tão eminente para a população de Capanema. É uma situação que eu mesmo me comovo. A gente começa a visitar as pessoas nas ruas e vê as casas alagadas, vê os móveis perdidos. Infelizmente, a gente fica muito triste com isso, mas pode ter certeza que não existe sábado, não existe domingo, não existe feriado. Tanto para mim, quanto para o prefeito, quanto para todas as outras secretarias. Nós estamos à disposição da população para tomar todas as medidas necessárias e poder ajudá-los da melhor forma possível. Secretário, após o alagamento, muitos lojistas, né, tiveram que, no domingo mesmo, limpar as lojas, tentar recuperar o que podiam, né? Quais são as orientações da Defesa Civil para a população agir, né, nesse tipo de situação e se proteger? O que a gente aconselha
que a pessoa tenha um pouco, tente da melhor forma possível. Infelizmente essas áreas alagam de uma forma ou de outra, né? Alguns a gente já identificou que já mudaram, né? Tinha alguns feirantes que tinham seus comércios e acabaram mudando daquela área ali da feira, mas a gente orienta que da melhor forma possível eles consigam antes tirar esse material, os produtos que eles têm lá, porque infelizmente eu sei de muitas perdas. Eu tenho o número de algumas pessoas e elas sempre mandam foto, mandam vídeos, né? Eu queria pedir também e agradecer ao nosso secretário de trânsito, o Jeter, pois ali é muito importante que ao redor da feira haja esse impedimento dos veículos. Quando há esse período de chuva, esse impedimento dos veículos passarem no local, porque acaba que o veículo passa e piora a situação dentro das lojas, porque faz aquela marola, né? Bate nas portas. O que não alagou, alaga, porque acaba que a onda de água entra dentro dos comércios, mas a gente pede que os comerciantes já fiquem de olho nos nossos informativos em relação à quantidade de chuva do dia, aos alertas, que a gente sempre tem jogado no Instagram da Prefeitura e no nosso próprio Instagram. Hoje a coordenadoria funciona na Secretaria de Meio Ambiente, então eu convido todos seguirem as redes sociais da Prefeitura para se manterem mais informados em relação a dias atípicos de chuva. Muito obrigado, Alex, por todas essas informações. E você que está nos acompanhando, como você ouviu do coordenador da Defesa Civil, que também é secretário de Meio Ambiente aqui de Capanema, a situação é de avaliação, planejamento e trabalho em conjunto com as outras secretarias. Então, nós ficamos por aqui. Agradeço a sua audiência e companhia. Com exclusividade, Maraísa Freitas para o Rede Notícias. Hoje a nossa equipe de reportagem veio até a orla do rio Ouricuri, onde na última noite de sábado, dia 26, foi uma das áreas mais afetadas aqui no município de Capanema. E para falar mais sobre essa situação, nós vamos conversar agora com o prefeito Claudionor Moreira. Prefeito, quais são as medidas emergenciais que a prefeitura está tomando para minimizar os impactos dos alagamentos que acontecem na nossa cidade? Bom, primeiramente dizer que foi uma chuva desproporcional, né? Uma chuva que deu aproximadamente só no sábado 127 milímetros de água, e é um volume totalmente desproporcional às normalidades. O que ocorreu aqui no Ouricuri, graças à nossa limpeza aqui que nós fizemos, evitou-se muitos problemas de alagamento, porque o problema não é bem aqui, tá certo? Houve uma queda de barreira aqui, que vocês podem já identificado aqui, devido àquele tubo que vocês estão vendo ali, ó, ele fazer uma direção batendo aqui nas barreiras. E com volume de água desproporcional, atingiram, vamos todo o canal, toda a extensão, e só aqui ocorreu esse problema. Mas já estamos tomando as providências, desde sábado. Nós saímos a equipe da Defesa Civil, da Coordenadoria, a equipe da Ação Social, todas identificando as famílias que foram atingidas, já dando todo o suporte, remanejando ou para a casa de parente ou para o abrigo. Fizemos esse tipo tomamos esse tipo de atitude, tá certo? Já estamos aqui com a Secretaria de Obras, já providenciando a questão dessa barreira que precisa ser recuperada para não ter um dano maior. Então a gente está tomando todas as providências. A Defesa Civil já veio identificando também as questões e que nós estamos já tomando as providências no sentido de recuperar, dar viabilidade a essa avenida e fazer com que as coisas voltem à sua normalidade. Quanto às questões sociais, também nós vamos ter o aluguel social para algumas famílias identificadas que tiveram que se deslocar, recuperar as perdas que tiveram, colchão, cama, essas coisas todas. A gente está tratando dessa questão também com a ação social e com a equipe da Defesa Civil, que é a equipe do meio ambiente, e as providências estão sendo tomadas de imediato, que a gente tem que estar atento a essas questões e dar respostas rápidas à nossa população. Olha, agora mesmo eu estava conversando com a Secretaria de Obras, eu acabei de, há um mês atrás mais ou menos, impedir uma construção na Barão de Capanema, autorizada pelo prefeito passado,
em que o cara pudesse construir em cima do rio, em cima do rio, como daqui Ouricuri, outro rio lá atrás, na Barão de Capanema. Veja bem, a gente vem sofrendo ao longo do tempo com essas construções desordenadas, irregulares, que vem prejudicando a nossa gestão e a gestão passada também, a gestão em todas. O município está sendo prejudicado porque as obras estão sendo ocupadas por essas pessoas de uma forma desordenada. E a gente precisa tomar providência. Estive com a Câmara, quero agradecer muito a equipe toda dos nossos vereadores, todos preocupados também. Houve uma preocupação geral. Nós ficamos em contato no sábado, no decorrer das chuvas. E todos se comprometeram conjuntamente com o Poder Executivo da gente tomar providências enérgicas no sentido de desobstruir, desapropriar essas casas irregulares, essas construções irregulares que vêm ocorrendo no campinho, alagamentos constantes, tá certo? Construções irregulares, as pessoas fazem as construções de forma desordenadas e depois vêm reclamar do próprio poder público, tá certo? As águas, a natureza, ela cobra o espaço dela e ela veio cobrar. E a gente não estava realmente, infelizmente, abusando ao longo de tantos governos, obstruindo as ruas, com muros, com paredes, com casa. Eu vejo gente construindo na beira do rio, depois reclama que está assoreando a casa dele, está rachando. Mas como que não vai rachar? Entendeu? A natureza cobra o espaço. Então a gente precisa tomar atitudes enérgicas, muitas vezes impopulares, mas em prol de uma maioria da nossa população, porque nós estamos atentos, dedicados a cuidar da nossa população. E eu não vou abrir mão por causa de meia dúzia de irresponsável. A gente, infelizmente, sofreu os danos que estamos sofrendo ao longo dessas chuvas de janeiro para cá, de fevereiro para cá, chuvas desproporcionais e que vem prejudicando o nosso município, a nossa população. Prefeito, a previsão de... agora justamente no Carnaval, onde castigou bastante o centro comercial. Exatamente. Chuvas desproporcionadas, eu nunca tinha visto. Essa de sábado eu fiquei alarmado. Também não foi só Capanema, tá? É bom dizer que vários municípios estão na mesma situação, bonito. Teve gente que morreu afogado, teve morte de afogamento. Então a gente está muito atento. Sábado mesmo eu já estava com toda a equipe em sintonia, evidentemente. Estava recebendo um prêmio, mas também estava em sintonia com a nossa população, com nossa ação social, tá certo? Com a equipe da ação social, com a equipe do meio ambiente, com a equipe da Defesa Civil. E olha, Paulo, vou te dizer, graças a Deus nós fizemos a Coordenadoria da Defesa Civil para que agora a gente possa reivindicar recurso, para que a gente possa fazer obras realmente estruturantes. E eu quero dar uma notícia aqui para a nossa população. Nós conseguimos incluir, depois, infelizmente, quase a gente não consegue, graças ao deputado Priante, graças à nossa bancada federal, nós conseguimos uma obra de grande expressão que vai ocorrer, se Deus quiser, ao longo do segundo semestre. Nós vamos licitar uma obra que vem quase 40 milhões, mais de 40 milhões, aproximadamente 40 milhões para o nosso município, para realmente resolver essas questões definitivas dos alagamentos, das questões dos encostas, da orla do nosso rio e de setores que estão realmente prejudicados em função dessas obras irresponsáveis que a gente vem acontecendo ao longo do tempo. Prefeito, a bacia do Rio Peixe-Boi é muito importante para Capanema porque a água escoa para lá. Como é que fica, no caso, essa parceria entre o meio ambiente de Capanema e de Peixe-Boi? Olha, deixa eu te falar. A gente vai ter que fazer continuar limpando, continuar ampliando. Isso aí já está detectado também. A gente vai ter que ampliar aquela bacia para que possa ter a recepção das águas. Mas mais que isso, Paulo, não adianta nada. O alagamento ocorre pelas obstruções, por exemplo, que está bem aqui na nossa frente. Ali um tubo, uma ponte feita com esses tubo ármico, que isso não funciona, isso é coisa de antigamente. Isso é para prefeito preguiçoso que faz, infelizmente, esse tipo de obra que não dá a vazão necessária para essas águas. Isso vem ocorrendo ao longo de toda a extensão do rio. Você pode observar todas as pontes feitas com esses tubos ármicos. Tem que ser feito vão livre em todas essas pontes para que a gente possa já melhorar também. Porque é aqui que está a obstrução, não é no final. A receptividade lá é grande, o espaço é grande da recepção dessas águas. O problema está sendo as obstruções que estão sendo feitas ao longo dos canais, por exemplo, a travessia da Barão de Capanema, onde o prefeito passado autorizou, no final do ano, aí, uma construção em cima do rio. Aí como é que eu vou desobstruir uma situação dessa? E eu estou enfrentando até ameaças por causa disso, de irresponsabilidade de gestores que autorizam uma obra em cima do rio,
onde de forma na Barão de Capanema, tá certo, para beneficiar e deixar a situação da população dessa forma que a gente possibilitado, muitas vezes, de tomar as providências. Você pode ali do lado do Detran, já ter uma loja em cima da tubulação. Aí você vai lá na 3 de Maio, está tudo alagado. Você vai, por quê? Porque não consegue dar vazão, porque estão construindo em cima do nosso rio. E o mais grave, a pessoa está mostrando um documento que está legalizado com o meio ambiente, com prefeitura, tudo dando legalidade a esse tipo de obra, beneficiando uns e deixando a população nesse caos que nós estamos vivendo hoje. Eu ia dar essa notícia de uma forma mais comemorativa, mas diante desse caos que está acontecendo, eu vou dar essa notícia que nós conseguimos, Cléber, 40 milhões através do deputado Zé Priante, 40 milhões, isso é uma obra histórica, onde nós vamos fazer toda a extensão do Rio Uricuri, com calçamento, com obras realmente estruturantes que dê segurança à nossa população. Mas, infelizmente, nós vamos ter que desapropriar muitas casas, comércios que estão aí na orla, feito de forma irresponsável, sem se pensar que poderia ter esse caos. Como é que eu vou fazer? Nós temos que aprofundar o rio, ainda fazer um calçamento, ainda fazer uma rampa lateral, pelo menos de meio metro, para coibir esse tipo de atitude e que vem acontecendo de obra, de feitos que estão acontecendo hoje, que nós estamos sofrendo com esse caos aqui. E infelizmente, isso é fruto de um longo trabalho para trás, que foi feito, mal planejado e que não detectaram esse tipo de problema que agora nós estamos sofrendo. Mas eu tenho muita fé. Esses 40 milhões vêm para a gente reorganizar o município, pelo menos nessa questão dos alagamentos, essas questões de obras irregulares e tudo mais que vem acontecendo em Capanema. Prefeito, qual o prazo de investimento para essas ações, principalmente quando a gente fala na questão da drenagem urbana? Olha, a gente começou com esse aprofundamento. Na verdade, nós não tiramos camada, nós tiramos só camada vegetal e lama de dentro do rio. Já isso não protege nada. A gente só limpou, tá certo? E ampliou, evidentemente, que está aqui, olha o tamanho que ficou isso aqui, era um estreitinho. A gente precisava fazer isso. Mas assim mesmo tem camada vegetal que protege as barreiras. Não teve uma árvore que caiu. Infelizmente, essa mureta caiu pela posição do tubo, também outra obra foi feita de forma irregular, mal feita, que não protegeu aqui, mas já estamos entrando com as contenções, já estamos trazendo as soluções, vamos resolver esse problema, mas é bom que se diga, não é uma obra ainda que pode dizer assim, agora já está resolvido. Não, a gente precisa fazer sim uma desobstrução de vários canais, de várias vias que está sendo, infelizmente, interditada ao longo do percorrer do ciclo do rio. Nós temos ali, exatamente, olha, veja bem, aquele fato da Centenário foi um fato isolado, que houve um rompimento da avenida. Nós recuperamos aquele tubo e botamos mais uma camada de tubo. O problema é que o que aconteceu daquela vez passada é que houve um rompimento de dois açudes, tá certo? Antes da ponte, aí veio aquele volume de água trazendo geladeira, trazendo um bocado de coisa, também de construções irregulares. As pessoas estão construindo na beira daquele alagado ali. Aí, resultado, houve aquilo ali, houve um rompimento por parte da população, que eu entendo. Eu compreendo essas coisas. O problema é que essas construções foram autorizadas, foram pensadas? Não. Foram feitas de forma desordenada. Aí as pessoas depois cobram providências que a gente não tem como tomar. Tá certo? Mas está sendo providenciado, as pontes vão ser feitas, inclusive com a ajuda pedir socorro para Votorantim, para que pudesse nos ajudar, porque também a passagem dos caminhões dele, que estavam trafegando no meio da nossa cidade, rachando casa, danificando uma série de comércios e residências. E a gente tomou providência. De pronto, a Votorantim também ficou de nos dar uma ajuda e a gente está tomando essas providências para que a gente possa resolver essas questões. Até que ponto pode chegar as promessas eleitoreiras para conquistar um cargo público? É isso que você irá acompanhar na reportagem agora. Os moradores da Vila Velha Timboteu iniciaram uma manifestação há 3 dias. O bloqueio da PA 324 começou hoje pela manhã. Os moradores da vila cobram do vereador Sérgio da Fazenda terras prometidas durante o período de campanha política.
O conflito evidencia o problema social da falta de moradia e gera debate sobre a desapropriação e o direito à propriedade. Segundo informações dos moradores, Sérgio da Fazenda não cumpriu com a sua promessa e os cidadãos agora cobram o que foi prometido. Michele, faz um apanhado geral para a gente dessa situação. A situação que está acontecendo aqui em Vila Timboteua é que nós, moradores, ocupamos essa área, né, que os donos da fazenda se dizem ser o dono dessa área aqui, que realmente eles não são dono. A gente sabe que tem a ver com o DINIT, né? E a população está aqui desde sábado, aí passamos sábado, domingo e hoje segunda. A gente passa a madrugada aqui e eles mandam os capangas virem, os mandados dele, né, virem para ameaçar a gente. Eles ameaçam, ficam querendo derrubar. Já derrubaram duas, que tinham duas armações ali, eles derrubaram. No sábado eles vieram de madrugada, levaram todos os nossos esteios, os paus que a gente colocou aqui para marcar os terrenos. Essa aqui tentaram derrubar, ele mandou os filhos dele, chegaram aí com violência, apontando o dedo na nossa cara, com bastante violência, mandando os policiais atacarem a gente, que não é dever dos policiais, eles estão aqui para defender, e graças a Deus eles estão cumprindo o papel deles, que é defender a população, e nós queremos que o dono venha esclarecer, venha fazer um acordo com a gente, porque aqui nós só queremos construir uma casa, construir um ponto de venda. Nós queremos ver a evolução de Velha Timboteua, nós queremos que evolua, que se expanda, que cresça. É isso que nós queremos, que o dono venha tomar as providências de resolver isso aqui, porque o protesto vai continuar. E ele prometeu, o Sérgio da Fazenda, vereador eleito em Nova Timboteua, prometeu esse pedaço de terra para a gente. Ele prometeu para o povo. Michele, quantas famílias estão aguardando por esse pedaço de terra? São em torno de umas 10 famílias, 10 a 15 famílias. Já está tudo dividido? Tá tudo dividido. Gente que precisa, que paga aluguel, 250, 300 reais de aluguel. E a gente só quer construir uma casa para a gente morar sossegado, uma venda para a gente. Ele prometeu no palanque, ele disse, quando eu ganhar, eu vou dar esse pedaço de terra para vocês. Eu vou dar esse pedaço de terra para cada um construir sua casa. Mas ele sabia que essa terra não era dele. Ele sabe, porque realmente ele não é o dono, ele trabalha na fazenda, mas ele não é o dono. E como era que ele ia prometer uma coisa que não é dele, que nem do dono da fazenda não é? Nem do dono. O órgão competente é o DENIT, como a gente já sabe. Ele prometeu, a vila toda sabe. E agora a vila está revoltada, porque um vereador que veio prometer, isso aqui é um voto de cabresto, né? Ele prometeu. Eu vou prometer um pedaço de terra e eles vão votar em mim, porque a população precisa, são pessoas carentes. A população precisa realmente. Então, o que ele devia ter feito era não prometer, porque se eu prometo, eu tenho que cumprir. Lá no começo ali, começou o pessoal, eles foram, interditaram a primeira vez, tiraram os paus, as barracas, nós vinhamos, botamos a nossa de novo, eles tiraram. Ontem nós passamos outro encaro aqui, eles tudo armado aí dentro dessa fazenda aí, ameaçando a gente, entendendo? Todo o Solmar Costa, ele é o ex-prefeito de Belém, ela pede apoio para a comunidade, ele está fazendo essa sacanagem com a comunidade aqui de Vila Timboteua. Então nós estamos reivindicando um pedaço de terra para nós colocar nossa família de baixo e também vender alguma coisa, ter um comérciozinho, que aqui é um lugar que nós queremos prosperar, crescer. Então é isso que nós estamos querendo. Que ele venha aqui conversar com a gente entra num acordo. Ele não vem intervir no nosso trabalho. Só isso que nós estamos querendo. Desde quando vocês estão nessa situação? Nós estamos com 3 dias hoje. 3 dias. Nós estamos aqui, são 5 famílias que estão querendo só daqui, ó. Lá naquela placa lá que nós estamos querendo. Não é muita coisa. É só isso que nós estamos querendo para fazer o nosso trabalho aí, ter nosso lar com nossa família. Só isso que nós estamos querendo, um pedacinho de terra para nós fazer um cantinho para nós morar. Nós somos moradores aqui da vila, não tem cabeça, todos nós se reunimos porque elegemos ele como vereador aqui da comunidade para nos ajudar, porque ele nos prometeu um pedaço para cada um de nós aqui, ó, dessa terra. Então a gente está reivindicando, porque depois que ele ganhou, a gente fomos na casa dele, não abre o portão para a gente entrar.
Todo mundo elegeu ele aqui, todo mundo de prova, e ele quer brigar por causa desse pedacinho. A gente só quer fazer casa, a gente mora de aluguel, tem crianças pequenas, eu moro num compartimento pequeno, quando chove molha tudo. A gente só quer um pedaço aí pra gente fazer a nossa casinha. É o Sérgio da Fazenda. A gente exige que o Sérgio da Fazenda venha aqui para conversar com o povo, com a população, que a gente quer conversar com ele para falar com ele o que ele prometeu para o povo e ele não está cumprindo. É isso que a gente quer. Boa tarde, nós estamos aqui nesse movimentação aqui pacífica, porque a população, ela está aqui desde já faz 3 dias e o dono da fazenda, que se diz dono da fazenda, não tem coragem de ter um diálogo com a população de verdade, porque ele chega com ignorância, quer agredir a população, derrubou 3 vezes aqui e a gente quer que ele tenha um diálogo, que ele tenha um acordo com a população daqui. Então chame o órgão responsável que venha aqui para conversar com a população, se for para tirar, se não for para tirar. Então a gente quer, olha ali, eles ficam todos ali, chegaram com arma, com armamento pesado aqui com a população, agredindo as pessoas. Então a gente quer um posicionamento do dono da fazenda, que por sinal é vereador. Ele é vereador, Sérgio da Fazenda. Então, se ele se tem respeito, que ele venha aqui conversar com a população, porque ele é vereador, então que ele venha conversar com a população e não agride, não mande os seus filhos e nem mande os seus seguranças virem atacar a população aqui, os empregados, porque aconteceu que derrubaram aqui a barraquinha do rapaz e ele não resolveu nada, ele não veio, ele não tem peito de vir aqui resolver.